A paz do Senhor, meus irmãos, nós vamos falar nesse vídeo a respeito do sábado. Nós estaremos respondendo 4 perguntas. Quando aparece o dia de sábado na Bíblia pela primeira vez, ou o sétimo dia? Qual era a finalidade do sábado na lei e o que não podia fazer no sábado? E a última pergunta, nós cristãos devemos guardar o sábado? Estamos ainda debaixo desta obrigatoriedade? Fique comigo até o final desse vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve aí, deixa a sua curtida e vamos estudar a Bíblia? Onde aparece pela primeira vez o dia de sábado ou o sétimo dia. Gênesis capítulo 2, versículo 3, depois que Deus terminou de fazer todas as coisas, diz o texto, e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. É claro que Deus não se cansa, Deus não precisava descansar, mas ele deixa aqui um princípio ou uma ordenança. Ele descansou no sétimo dia para dar o exemplo para o homem. A princípio, então, aqui, o sétimo dia, Deus o santificou porque era um dia para descanso, onde o homem ia descansar de todas as obras das suas mãos. Respondendo à segunda pergunta, qual era a finalidade do sábado na lei? Êxodo capítulo 20, versículo 8 ao 10 está escrito assim: lembra do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a obra das suas mãos, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nela obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro de suas portas. O povo de Israel ficou trabalhando como escravo mais de 400 anos lá no Egito. E ali eles aprenderam a cultura dos egípcios. E como escravos, eles trabalhavam 7 dias por semana, ou seja, todos os dias era dia de trabalho. Quando Deus libertou esse povo do Egito, Deus agora quer moldá-los segundo a sua lei. Então Deus dá a Moisés 613 leis, entre elas leis morais e leis cerimoniais. Não são somente os 10 mandamentos que nós lemos em Êxodo 20, não. O Senhor deu 613 leis que Israel iria obedecer elas agora. Israel seria regido por essas 613 leis. E dentro dessas 613 leis, nós vemos a guarda do sábado. E como eu disse lá no início, Deus separou o sétimo dia para descansar, para que o homem viesse descansar. Porém, agora na lei é colocado um outro propósito também. Além do descanso, era um dia para santificar. Deus estava preocupado aqui, tanto no bem-estar do povo físico, né, por causa do descanso do sétimo dia, como também preocupado com o bem-estar espiritual. Então, por causa dessas duas finalidades, que o sábado foi colocado na lei. Nós vemos a confirmação de Jesus em Marcos 2, 27, dizendo assim que o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Essa observância do sábado para Israel tinha um significado muito importante, porque significava que eles eram um povo escolhido por Deus, separados por Deus. Olha o que diz Êxodo, capítulo 31, versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo: certamente guardareis os meus sábados, portanto é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Vale lembrar que Deus está falando aqui com Israel, a nação de Israel, os judeus. E a terceira pergunta é essa: o que não podia fazer no sábado? Muitas pessoas hoje, infelizmente, guardam o sábado, mas para eles é fácil. Eles ficam hoje na frente da Netflix, assistindo televisão, filme, novela, desenho, seriado ou coisas parecidas, e aí eles dizem guardar o sábado. Mas vamos ver um pouquinho o que eles não podiam fazer no sábado, biblicamente? Pega a sua Bíblia e me acompanha, eu vou deixar os versículos aí, você pode me acompanhar. Vamos lá? O que eles não podiam fazer no sábado? Eles não podiam fazer nenhuma obra no sábado. Eles não podiam nem carregar lenha no sábado. Diz o texto que um homem foi apedrejado porque estava carregando lenha no dia de sábado. Eles não podiam nem acender fogo em casa. Toda comida deveria ser preparada um dia antes do sábado. Além dessas restrições que não se podia fazer no sábado, Deus também separou o sétimo ano. Ou seja, você trabalharia 6 anos e no sétimo ano você não podia trabalhar. O Senhor deu esta ordem para os filhos de Israel em Êxodo 23, 10 e 11. Também 6 anos semearás tua terra e recolherás os seus frutos.
mas ao sétimo a dispensará e deixará descansar, para que possam comer os pobres do seu povo, e da sobra comam os animais do campo. Assim farás com a tua vinda e com o teu olival. Mas aí nós nos perguntamos, se eles deveriam trabalhar 6 anos, no sétimo não podiam colher nada, eles teriam que guardar o sétimo ano, como que eles sobreviveriam? Era Deus tentando mostrar para eles o cuidado que Deus ia ter com eles, pelo fato de eles estarem obedecendo a lei de Deus. E o próprio Deus falou com eles aqui em Levítico capítulo 25, versículo 21. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos. Muitas pessoas querem guardar o sábado hoje, mas conforme nós limos hoje, no sábado, se você for guardá-lo como a Bíblia ensina, você não pode acender a luz, você não pode acender o fogão, você não pode fazer essas coisas porque era pecado na lei, nem carregar nada você podia carregar na lei. Se você quiser seguir a guarda do sábado, você precisa seguir como de fato é na lei. E não é somente guardar o sábado, o 7º ano você não pode trabalhar, você tem que ficar em casa descansando, porque é o ano do Senhor. E aí vamos responder a 4ª pergunta que tem gerado polêmica no meio dos cristãos hoje, né? Será que hoje nós também devemos guardar o sábado? Será que nós temos que guardar todas aquelas leis que Deus deu a Moisés lá? Será que também cabe para nós nos dias de hoje? O sábado judaico não é obrigatório, porque as exigências cerimoniais da lei foram canceladas ou foram cumpridas em Jesus. Mateus capítulo 5, versículo 17, o Senhor confirma isso dizendo: não cuideis que vim destruir as leis e os profetas. Não vim abrogar, mas vim cumprir. As leis que Deus deu para Israel era como um sinal que apontava para Jesus. A Bíblia diz que as coisas do passado ali, do Antigo Testamento, era sombra das coisas futuras. Então Cristo veio para cumprir a lei, tanto que ele obedeceu a lei, tanto que também ele foi circuncidado no 8º dia. Ou seja, se as pessoas querem guardar o sábado, eles também têm que circuncidar, porque estava na lei. Aí muitas pessoas vão dizer assim, não, mas a lei que nós estamos falando é os 10 mandamentos. E como eu disse para você, Deus deu a Moisés 613 mandamentos, que são leis morais e leis cerimoniais. É claro que hoje nós conseguimos separar ou discernir nas leis morais e as cerimoniais, mas para o povo naquela época eles não tinham esse entendimento de separar, ou seja, as 613 leis eram leis que o povo tinha que seguir à risca, não tinha uma lei mais importante ou menos importante. E a própria Bíblia fala assim que se nós queremos hoje seguir a lei, nós temos que seguir todos os mandamentos. Se nós pecarmos em um mandamento, nós estamos pecando contra toda a lei. Como eu disse, Jesus foi circuncidado porque Jesus era judeu. Se nós, como brasileiros, queremos guardar a lei, temos que ser circuncidados, porque também está na lei. Outro texto que deixa bem claro que nós não precisamos mais seguir a lei que o Senhor deu para Moisés e que ela se cumpriu em Jesus é Jeremias capítulo 31, versículo 31 ao 33. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com os seus pais, no dia em que os tomei pela mão para o tirar da terra do Egito, porque eles invalidaram a minha aliança, apesar de eu haver desposado, diz o Senhor. Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel, depois daquele dia, diz o Senhor, porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei seu Deus e eles serão o meu povo. Olha o que o escritor de Hebreus fala a respeito desse texto, dizendo: nova aliança envelheceu a primeira. Ora, o que foi tornado velho se envelhece, perto está de acabar. Ou seja, toda a lei que Deus deu a Israel cumpriu-se em Jesus. Tendo seu cumprimento, ela deixa de existir e agora tem uma nova aliança. Vamos fazer um paralelo entre a primeira lei e a segunda lei. O primeiro concerto era velho, o segundo concerto era novo. O primeiro concerto, o mediador era Moisés, no segundo, o mediador é Jesus. O primeiro foi gravado em pedras, o segundo seria escrito no coração. O primeiro foi escrito com tinta, o segundo foi escrito com espírito. O primeiro é um jugo de servidão, o segundo traz libertação. O primeiro acaba com a morte e o segundo vivifica. O primeiro era transitório e o segundo é permanente.
Mas então vamos nos perguntar, para que então serviu toda a lei? A lei também serviu de aio, ou de pedagogo, ou de tutor do povo de Deus, até que viesse a salvação pela fé em Cristo Jesus. Vale lembrar que esse primeiro concerto que Deus fez com Israel, com a sua nação. No começo da igreja primitiva houve grande confusão, porque os judeus queriam que os gentios que agora receberam a Jesus obedecessem toda a lei de Moisés. E aí houve grande contenda. E Paulo fala em Colossenses capítulo 2, versículo 16 e 17 assim: portanto, ninguém vos julgue pelo comer ou pelo beber, ou por causa do dia de festa, ou de lua nova, ou do sábado, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Então Paulo está dizendo que ninguém podia julgar o outro porque guarda o sábado ou não guarda. Muitas pessoas afirmam isso, que se você não guardar o sábado, você não será salvo. E quando as pessoas fazem isso, elas estão diminuindo o sacrifício da cruz do Calvário. O sacrifício que Jesus fez, e ele mesmo disse, está consumado, está feito. Ele está dizendo, agora você não precisa simplesmente obedecer uma lei para ser salvo. O sangue vertido na cruz do Calvário garante ao homem e à mulher a salvação, desde que ele creia em Cristo e o confesse com seus lábios. As cerimônias, os rituais do Antigo Testamento não são mais necessários, porque eles se cumpriram em Jesus. Vale lembrar que o crente produz obras por ser salvo e não para ser salvo. Paulo dá outro conselho que está em Gálatas capítulo de número 5, versículo de número 4. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Paulo está dizendo aqui que muitas pessoas que receberam a Cristo através da sua pregação, começaram agora a observar a lei, ou guardar a lei. E Paulo está dizendo, se você está guardando a lei, da graça vos tende caído. E ele mesmo diz, parece que a palavra que eu tenho pregado é em vão, porque vocês estão voltando a obedecer aquilo que não vale mais, porque elas tiveram cumprimento em Cristo. O próprio Jesus, como os escritores da nova aliança, eles citam textos de Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio como livros da lei. Então Israel não tinha esse discernimento em leis morais e leis cerimoniais. Todas eram leis que precisavam ser observadas e cumpridas. O apóstolo Paulo, por exemplo, ensina que as mulheres estejam sujeitas como ordena a lei, apontando para o livro de Gênesis. Aos Romanos ele escreve, a lei não diz não cobiçarás, apontando para o livro de Êxodo e Deuteronômio. Jesus, quando foi perguntado sobre o grande mandamento, ele mesmo cita textos de Levíticos e também de Deuteronômio. Então, segundo Jesus e os apóstolos, a lei não era só os 10 mandamentos de Êxodo 20. A lei era os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, o Pentateuco. E aliás, falando nisso, se nós pegarmos os 10 mandamentos de Êxodo 20, 9 dos 10 foram colocados na nova aliança, estão na Bíblia Sagrada. Porém, o único que não foi colocado na nova aliança foi a guarda do sábado. Até porque, meu irmão, aquele dia de sábado era para santificar, era um dia que o povo iria santificar. Mas agora, Paulo diz assim que nós somos o templo do Espírito Santo. Nós não precisamos um dia para adorar. Todos os dias é dia de adorar, porque o Espírito Santo habita em nós. Lembra quando aquela mulher samaritana chegou diante de Jesus e disse assim, Senhor, é certo adorar no monte ou em Jerusalém? Porque havia essa briga e o Senhor disse, a hora é chegada e a hora é esta, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque Deus é espírito e importa os que adorem, adorem em espírito e em verdade. O Senhor está falando aqui sobre a verdadeira adoração, que não é um dia, não é no monte, não é no templo, não. É todo dia. A minha vida, a tua vida é um culto a Deus. Então, se o Espírito Santo habita dentro de mim, todo dia é um dia santo. Todo dia é um dia de santificar. Todo dia é um dia de buscar a Deus, um dia de orar, um dia de ter a minha comunhão com Deus. Mas além deste propósito de santificar, Deus falou lá no início que o homem precisava de um dia para descanso. Isso não quer dizer que tem que ser no sábado. Para alguns, o descanso é no domingo. Para alguns, o descanso é no meio da semana. O que vamos dizer daquelas pessoas que trabalham, por exemplo, num frigorífico ou num supermercado, que trabalham de segunda a segunda e tiram uma folga por semana. Então essas pessoas, segundo essa seita, não serão salvas porque estão lá ganhando pão de cada dia? É claro que não, porque se a folga cai, por exemplo, no meio da semana, aquele dia é o dia de descanso, é isso que Deus quer. O homem, então, precisa de um dia de descanso, seja ele no meio da semana ou no final de semana.
Agora, para santificar, nós não precisamos de um dia, porque o Espírito Santo mora dentro de nós. Então, todos os dias é um dia santo. Todo dia é dia de santificar. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. E se você compreendeu, deixa o teu comentário aí. Também não se esquece, se inscreva e compartilhe esse vídeo com teus amigos. E que Deus em Cristo Jesus vos siga abençoando.